Eu não sei se todos vocês chegaram a acompanhar um bate-boca patético entre Rodrigo Constantino e João Dória. Rodrigo Constantino é aquele mesmo, aquele comentarista político que falou que se a filha dele fosse violentada, para usar um termo mais ameno, ele iria perguntar o contexto, né? Como se precisasse entender um contexto. E dependendo da situação, ele iria colocar a filha dele de castigo. Só aí nós conseguimos perceber a índole e o caráter desse ser humano que é Rodrigo Constantino. E da Jovem Pan, que é o lugar que o contrata. Porque o Rodrigo Constantino, logo depois que ele deu essas declarações, a Jovem Pan mandou embora. E depois a Jovem Pan o recontratou, para você ver o baixo nível que é a Rádio Jovem Pan, que mantém Rodrigo Constantino, um homem completamente deplorável, asqueroso, e Augusto Nunes, que agride convidado como ele fez no programa Pânico, batendo no Glenn Greenwald. Só por isso você consegue ver o nível da Jovem Pan, que algumas pessoas dizem que recebe ali uma bolsa pano do governo para falar bem do governo. Não vamos entrar nesse assunto, cada um sobrevive do jeito que achar melhor, mas que de fato a Jovem Pan ela é um veículo de comunicação completamente desprezível e também deplorável. E hoje, mais uma vez, houve um bate-boca do João Dória com o Rodrigo Constantino. E por mais que esse vídeo possa parecer um vídeo de fofoca, eu gostaria de abordar um ponto a respeito do João Dória e da comunicação dele com os bolsonaristas. Porque já havia um certo tempo aqui no canal eu falo, né, sobre a comunicação do Bolsonaro e como ela é quase imbatível. Porque você precisa ter muita coragem para enfrentar Bolsonaro nos termos do jogo dele. E não adianta tentar usar outros termos de jogo porque não vai funcionar. Para encarar Bolsonaro, para ir ao confronto de Bolsonaro, é necessário descer ao nível dele. E João Dória ficou muito claro no bate-boca que ele teve com o Rodrigo Constantino que ele não tem condições de partir para o ataque contra Bolsonaro, e é sobre isso que eu quero falar, porque aqui não é um canal de fofoca. A gente não fica pegando o que os jornalistas e os políticos falam só para ganhar os likes, para ganhar visualizações. Nós fazemos sempre trazendo uma profundidade para explicar um ponto e principalmente a comunicação de Bolsonaro, que é um assunto bastante recorrente aqui no canal. Então eu já peço o seu like, clique no botão de gostei, 500 joinhas em menos de uma hora é a meta do nosso vídeo. E vocês sabem que quando você clica no joinha, clica no gostei, os pandas da China acabam sempre ficando felizes, porque nós somos pandas. Olhem só as minhas olheiras. Mas vamos lá, o que aconteceu? O Rodrigo Constantino fez uma crítica ao João Dória, o João Dória pediu direito de resposta, ele entrou ao vivo na Jovem Pan e depois teve um bate-boca assim deplorável, e eu vou deixar o link aqui na descrição. O João Dória levantou essa questão a respeito do episódio da filha do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino falou que ele estava dando chilique de pelanca, ataque de pelanca, algo assim completamente desprezível. O Constantino foi com aquele olho assim, aquela cara de paga-lanche dele. Assim, como eu falei, Rodrigo Constantino é um ser completamente desprezível, perdeu a compostura. Mas o Dória mostrou que ele não tem condições de ir para o embate contra o Rodrigo Constantino ou contra bolsonaristas. Esse foi o teste do João Dória. João Dória é um homem refinado, podemos colocar assim. Vendo a discussão dele, você percebe como ele é frio. Ele não altera o tom de voz, ele sempre se mantém sereno. É alguém que veio da televisão, sabe como funciona os veículos de comunicação. Ele teve programa na Band, já foi também apresentador do Aprendiz. Então ele sempre mantém uma voz, um tom de calma sereno. Ficou chamando o Rodrigo Constantino de bolsonarista, de negacionista, de terraplanista, entre outras coisas. E falou que ele defende aquele tipo de violência, que eu não posso falar aqui, e vocês sabem. Mas eu não achei que o Dória ele foi muito bom no embate que ele teve com o Constantino. E já havia essa desconfiança do Dória em termos de argumentação contra Bolsonaro há um certo tempo, quando o Dória chamou o Bolsonaro de facínora. Quem que sabe o que significa facínora? Ninguém sabe. E aí o que o Bolsonaro fez? Chamou o João Dória de calcinha apertada. Calcinha apertada, todo mundo sabe. Ataque de pelanca, todo mundo sabe. Então o Dória ele não tem condições de ir para o embate contra Bolsonaro. Eu ficaria admirado se o João Dória perguntasse para o Constantino: Constantino, antes de você ficar falando essas bobagens aí, me responde uma coisa, dá bilhão? Dá bilhão, Constantino, que você está falando? Porque essa história do dabilhão foi um nó que o Ciro Gomes deu no Rodrigo Constantino, que depois daquele dia ele teve até que começar a usar óculos, porque ele ficou com a vista tão turva que ele nunca mais conseguiu enxergar novamente. E o Ciro Gomes, ele é uma pessoa que ele tem as condições de enfrentar o Bolsonaro nesse tipo de argumentação. E quem não tiver esse tipo de postura não vai conseguir encarar o Bolsonaro de frente, e principalmente os bolsonaristas. Porque muitos falam o seguinte: ah, mas o Bolsonaro tem um tipo de argumentação de quinta série. Quem fala isso não percebeu a sofisticação da comunicação do presidente da República. O Bolsonaro, ele fala a linguagem do povo como nenhum outro político na atualidade fala. Nenhum outro.
O que o Bolsonaro fala consegue ser entendido tanto pelo gado quanto pelo brasileiro médio, que é uma parcela importante do eleitorado. Então chamar Bolsonaro de fascista, chamar Bolsonaro de genocida, de fascínora, não adianta nada. Porque ninguém sabe o que é um fascista, ninguém sabe o que é um genocida, ninguém sabe o que é um fascínora. Não adianta querer imputar ou usar esse tipo de argumentação com o Bolsonaro. Mas todo mundo sabe o que é um cara de jegue, todo mundo sabe o que é um cara de pastel. Cara de jegue é como o Bolsonaro chama o Mandetta, cara de pastel é como o Bolsonaro chama o Bonner, calcinha apertada é como ele chama o João Dória. Então esse tipo de argumentação não vou dizer que é um nocaute, um soco no queixo, mas são aqueles pequenos soquinhos na altura da cintura que vão minando o adversário. E Bolsonaro sabe fazer isso. O problema é que esse novo paradigma da política, alçado aos holofotes constantemente dessa forma, ao primeiro escalão da política nacional, surgiu agora com Bolsonaro. E muitos políticos têm medo de ir para esse tipo de confronto, porque pode parecer quebra de decoro, pode parecer uma certa descompostura. Só que não é. Para enfrentar Bolsonaro, ou você enfrenta no deboche, como as pessoas fazem, falando do Terra com a Michelle, falando da impotência do Bolsonaro, ou você vai ter que descer um nível. Só que o Bolsonaro ele consegue descer um nível e fazer com um deboche. O tom depreciativo dos argumentos de Bolsonaro, eles são cirúrgicos. O Abraham Weintraub xingou uma vez o Marco Antônio Villa, respondeu o Marco Antônio Villa pegando uma água sanitária e falando assim: aqui ó, eu quero entregar isso aqui para um boca de esgoto, porque lá na Jovem Pan ninguém conseguia ficar perto do boca de esgoto devido ao mau hálito dele. Como que o Villa vai retrucar o boca de esgoto? Ou você tem muito jogo de cintura e ser inteligente o suficiente para conseguir reverter isso, ou você vai para cima. O Villa não conseguiu ir, o Dória nesse bate-boca com o Rodrigo Constantino. Os argumentos do Dória, a fala do Dória não era uma linguagem adequada para o que o Constantino estava dizendo. Então você precisa encarar de fato o Bolsonaro. Usar deboche, mas tem que tomar cuidado para o deboche não parecer agressivo. É muito, mas muito difícil. O Bolsonaro sabe fazer isso muito bem. O Carluccio sabe fazer isso muito bem. Agora, a esquerda sabe fazer isso? A esquerda que tem tanto medo de ofender as pessoas, a esquerda que fica cheio de dedos na hora de atacar o Bolsonaro, tem condições de ir para cima do Bolsonaro nesse tipo de discurso? E eu até mesmo tenho dúvidas com relação ao Ciro Gomes fazer isso. Porque o Ciro Gomes, capacidade ele tem. Porque se precisar falar, ele fala. O Ciro Gomes não tem esse problema. Tanto que o Datena elogia ele toda hora a respeito desse assunto. O Ciro fala mesmo, não sei o que. Agora, será que o Ciro vai ter coragem de deixar o lado cangaceiro dele aflorar? Qual que é o lado cangaceiro? Esse lado explosivo, esse lado instintivo do Ciro Gomes, que ele fala mesmo. Ele vai ter essa condição, ele vai ter essa coragem de deixar o lado cangaceiro aflorar depois de 2 meses aí sendo bastante atacado por uma parcela da esquerda que não gosta desse tipo de posicionamento? É uma questão. É uma questão. Mas esse episódio do Constantino com o João Dória revela esse traço do bolsonarismo, que é muito difícil ser contra-argumentado. Por isso que parece que o Bolsonaro, na opinião pública, entre o gado dele, ele sempre consegue surfar tranquilamente. E eu já tenho visto outras pessoas questionando isso. O Polito, Ronaldo Polito, enfim, o Polito que escreve no UOL, falou sobre isso, o ataque à comunicação de Bolsonaro. E ele mencionou como contra-argumentar o Bolsonaro, e ele mencionou um ponto muito interessante. O Bolsonaro, ele era muito bom nas eleições de 2018 de retrucar aquelas falas de machista, homofóbico, essas pautas de gênero, pautas identitárias, porque ele ficou 10 anos falando sobre isso. Então toda vez que alguém atacava ele daquela forma, ele sabia muito bem como contra-argumentar com um ponto preciso, constrangendo as pessoas que estavam ali, e ele saía muito bem por cima. Naquela época, a forma de atacar o Bolsonaro era tocando em pautas mais técnicas, como economia, taxa de juros, que ele não sabia. Mas já faz 2 anos que ele é presidente, então alguma coisa ele aprendeu. E eu gostaria que vocês reparassem isso, o Polito ele tocou num ponto muito bom. Em 2018, Bolsonaro ficava falando sobre o Paulo Guedes. Não, pergunta pro Paulo Guedes, pergunta pro Posto Ipiranga. Hoje, o próprio presidente já responde. Ele já consegue responder algumas coisas. Então, atacar nas pautas técnicas também talvez não seja um bom caminho. O que eu vejo, a forma de atacar Bolsonaro é desmoralizando ele
com chacotas, como o Bonner faz, como o pessoal fez a respeito dele ser potente, com a história da Michelle e o Osmar Terra, porque isso o Bolsonaro não consegue responder. O leite condensado foi uma atacada assim precisa, porque ele tentou responder com leite condensado, ficou trazendo números, se complicou todo lá. E esse tipo de ataque é o ataque que afeta Bolsonaro e também os bolsonaristas. Será que alguém vai conseguir entender isso e aprimorar até 2022? Vamos ficar aqui observando. E enquanto isso, clique no gostei, se inscreva, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profleoficial.